Mateus 16, começamos com o verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que o Senhor Deus abençoe a leitura de sua palavra. Pode tomar assento na presença do Pai. Que honra, que alegria muito grande. Irmã Edvânia, muito obrigado. Quando estávamos nos aprontando para nosso retorno, e aqui estamos definitivamente, ainda à espera de nossa amada, e por isso eu assevero as palavras do pastor Roberto: devemos orar muito pelos norte-americanos, inclusive principalmente aqueles que estão no caminho dessas tempestades, o Harvey e a Katie, e agora nós temos o José, e o mais perigoso deles todos, a Irma, né? E parece que escolheram nominar o furacão mulher, sendo o mais perigoso deles todos, né, pastor? Mas de qualquer maneira, oremos por nossos irmãos da Flórida, não somente pastor Lécio Dornas, pastor Silaíri, a igreja, e muitos outros irmãos estão, 20 milhões de pessoas estão no caminho daqueles furacões, que se o Senhor assim for misericordioso, transforma-se-ão em tempestades tropicais ao chegar. Mas ainda assim uma tempestade tropical devastou Houston. Nós temos amigos, pastores, irmãos e irmãs que efetivamente perderam tudo. Houston ficou embaixo de pelo menos 4 metros de água, algumas regiões onde nós passamos. E oremos pelo povo norte-americano, e oremos também por nosso país. É uma honra também estarmos aqui na Igreja Batista do Farol. Foi aqui que começamos o nosso ministério, há 33 anos passados, como ministro de jovens desta igreja, de modo que aqui foi o nosso batismo de fogo. E aqui também, muito próximo a esta região central aí, foi que eu disse o sim à minha esposa, e foi a melhor coisa que fiz na minha vida sentimental, desde então, na presença do pastor José Guedes dos Santos, pastor Boyd O'Neill. Então essa igreja eu guardo a Igreja Batista do Farol num local muito, muito especial no nosso coração. Muito obrigado, pastor Roberto, por compartilhar do espaço e do seu púlpito também. E nós esperamos em Deus que hoje a presença do Senhor possa nos encher e possa nos iluminar, a fim de entendermos a sua palavra. Nós lemos um dos textos mais dramáticos na vida ministerial de Jesus Cristo. A cena é sim extremamente dramática. O carpinteiro da Galileia, ele está num afloramento de rocha maciça, 1150 metros acima do nível do mar, e a pessoa de nosso mestre parecia um anão em relação ao rochedo gigantesco que se erguia acima dele. A uma curta distância está o brilhante templo de mármore branco, construído para a adoração a César, o imperador romano, e daí o nome da cidade, Cesareia de Filipe. E perto desse lugar onde Jesus está a confabular com seus discípulos, está a caverna onde os gregos disseram que o deus Pan nasceu, um dos principais no seu panteão de deuses. Espalhados por uma paisagem maravilhosa estão 14 templos erguidos a Baal, o deus cananeu, onde os sírios vinham de todas as partes do mundo adorarem a esse falso deus. E nas proximidades também estavam uma das nascentes do rio Jordão, o rio mais sagrado para o povo do carpinteiro da Galileia, o povo judeu.
E é justamente, meus irmãos, em meio a todas essas tradições, a esses fervores religiosos diversos, cercados de todo tipo de Deus com D minúsculo conhecido por sua cultura, é que ele pergunta ao seu bando de seguidores maltrapilhos, de pescadores, de campesinos, e ele pergunta: quem dizeis vós que eu sou? E um deles declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o carpinteiro replica sobre esta pedra, sobre a rocha desta afirmação, eu edificarei a minha igreja. E ali a igreja nasce. E eu quero lhes convidar nessa noite a olharmos para trás com muito orgulho, com muita gratidão para com a nossa história, para com a nossa herança, para com o nosso patrimônio espiritual. E ainda mais, depois de olharmos para trás, vamos olhar adiante para o nosso futuro com fé. E lembremos-nos sempre que nos reunimos aqui como Convenção Batista Lagoana nessa noite, mas tudo o que nós somos é apenas o resultado da união em cooperação de dezenas de igrejas. Nossa convenção é o coletivo de nossas congregações, todas elas locais, autônomas. E queridos, não dá para amar a Cristo e não amar a sua igreja. Não dá para amar a sua igreja sem que sejamos também conectados em amor uns aos outros, que conosco são igreja e igrejas que formam o nosso ajuntamento aqui nessa noite. Jesus nos chamou a todos, como sua igreja, de uma cidade sobre o monte, uma cidade que não pode ser escondida. E hoje eu gostaria de dizer-lhes por quê, e conclamar-lhes a adotarmos, a termos 3 atitudes diante dessas verdades. A primeira atitude é: veja a rocha sobre a qual nós estamos firmados. Nós vamos analisar em conjunto o patrimônio da igreja de Jesus Cristo. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que rocha é esta? É Pedro? De modo algum. A igreja não se ergue ou repousa sobre qualquer homem. A fé de Pedro, tampouco. A igreja não está estabelecida em cima da fé de homens, é em cima da fé de um homem. É Ele mesmo. Jesus aponta para si mesmo. A Escritura é clara: ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Paulo é cristalino em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. A igreja de Cristo pertence a Jesus Cristo. Foi Ele, Cristo, que nos estabeleceu 20 séculos atrás em Cesareia de Filipe. Nós somos dele, nós somos sua possessão, nós somos sua propriedade. A igreja é a ideia, é a paixão de Jesus, e é também a resposta dele a todos os problemas da humanidade. Jesus poderia ter estabelecido qualquer instituição, poderia ter começado qualquer movimento, poderia ter deixado para trás qualquer entidade para continuar o seu trabalho, o seu ministério na terra. E o fato que permanece é que Jesus Cristo fundou a igreja. E para esse efeito singular e até futuro, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, a igreja, nós, a Convenção Batista Lagoana, por conseguinte, existe para atacar os portões do inferno. Não resistir ao ataque do inferno sobre nós, porque isso é ministério individual, de batalha espiritual contra a carne, contra o pecado, contra o mundo, mas para atacar os portões do inferno. Como a coletividade dos salvos, dos santos em Cristo, Ele nos escolhe para que levemos ao mundo o amor de Deus, aos homens. E nesse mundo escuro, nesse mundo decadente, nesse mundo decaído, nesse mundo amoral, nesse mundo imoral, neste lugar de morte, de miséria, de dor. E não devemos esperar que eles nos achem. Devemos ir e buscá-los e encontrá-los, para ir a eles com a incrível notícia de que Deus nos ama, de que Deus nos enviou o Salvador e com Ele a única possibilidade de salvação. E quando nós estamos falando sobre o que nós somos, para que existimos, nós devemos ser muito claros com relação à nossa fundação e o nosso futuro. Nós existimos pela criação de nosso Cristo, com a finalidade de proclamar a incrível mensagem da salvação nele. Esta é a rocha sobre a qual nós estamos firmes e a finalidade para que existimos como igreja, família de Deus. Mas depois de observarmos, vermos a rocha sobre a qual estamos firmados, eu quero lhes conclamar a que celebremos a herança que nos foi legada. Nós vimos onde a igreja começou,
Agora vamos desenhar um círculo um pouco mais apertado. Vamos lembrar de onde a Igreja Batista vem e de onde nossa convenção vem. Então vamos ver por que essa história, essa herança, esse patrimônio também são importantes para a sua alma, para a minha alma, para as nossas igrejas. Eram tempos de reforma, tempos de mudanças. 2 homens se tornaram cada vez mais convictos acerca de 3 fatos. Na Bíblia, os crentes podem chegar a Deus sem um mediador, sem um sacerdote, sem qualquer intermediário a não ser Jesus Cristo, o homem. Nas Escrituras, os crentes têm uma relação pessoal com Cristo e só então são batizados no corpo de Cristo. E nas Escrituras também, o Estado não regula a igreja não regula o Estado, e assim no ano de 1606, Thomas Hughes e John Smith lideraram um movimento que rompeu com a igreja anglicana, a igreja estatal da Inglaterra, dando início ao que hoje é conhecido, um grupo conhecido como batistas. E assim nós nascemos ao redor de princípios que vários cristãos em vários lugares, através de um estudo criterioso das Escrituras, viram que a reforma não fora completa, não assimilara as coisas mais essenciais e importantes, e precisava ser completada. E eles se agruparam, não olhando para o que era o certo segundo os padrões da época, nem o conveniente segundo as premissas da realeza, não por conta do que era mais vantajoso. E 38 irmãos, junto com Hughes e Smith, fundaram uma igreja batista na Holanda, todos eles dirigidos por princípios teológicos, e não por briga, por dinheiro ou espaço político. Não tinham nenhuma revelação especial, mas se prendiam à velha revelação, as Escrituras sagradas, e queriam cumpri-la. E para encurtar uma longa história, por volta de 1630, já éramos 6 congregações batistas com 150 membros, e esses batistas começaram a experimentar períodos de perseguição, que se intensificaram pela intolerância das mãos da monarquia britânica e até da própria igreja reformada, da própria igreja católica. Como resultado, em 1631, um desses irmãos, chamado Roger Williams, deixou a Inglaterra em busca desta liberdade religiosa, e em março de 1639, ele ajudou a fundar a primeira igreja batista na América do Norte, primeira igreja batista de Providence, em Rhode Island. E em 1871, americanos batistas vieram ao Brasil depois da Guerra da Secessão Americana, da Guerra Civil Americana, e fundaram a Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Cultos apenas em inglês. Somente em 1881, com a vinda de missionários da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, foi organizada a primeira Igreja Batista da Bahia. Alguns anos depois, Antônio Teixeira de Albuquerque, que deixara a Bahia, dirigia-se a Maceió, a sua cidade natal, de onde saíra quando deixara a Igreja Católica, onde era padre, de onde era vigário aqui em Maceió. Quando deixou a batina, ele foge por sua vida. E agora, cheio de coragem, de amor, como crente em Cristo Jesus, ele retorna à sua província natal, a província de Maceió, das Alagoas, para comunicar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Um amigo dele aqui em Maceió, chamado Vandregésilo Melo Lins, o ajudou. E com 2 pregando, foi organizada em 17 de maio de 1885, a primeira igreja evangélica batista de Maceió, a terceira igreja verdadeiramente brasileira organizada no Brasil. E a partir dessas origens humildes, meus irmãos, nós os batistas crescemos para nos tornarmos a maior denominação evangélica do mundo. E ao longo desses anos todos, nós fomos os paladinos da liberdade religiosa. Nós temos uma história como poucos grupos a têm.
E essa deveria ser mais estudada, bem conhecida por nossas igrejas, bem sabida por todos os nossos pastores. Infelizmente, alguns nunca aprofundaram seus vínculos, nem buscaram conhecer a história do nosso grupo. É gente sem noção de nada, infelizmente, gente sem paixão, sem lealdade doutrinária, parte de nossas preocupações, e deve ser parte de nossas orações e intercessões. E como disse, eu tenho um profundo prazer em servir ao Senhor como pastor batista, e é um título, tenho certeza para mim e meus colegas, honroso, bastante pesado. Por isso a gente nunca aspirou, Roberto, em ser bispo, arcebispo, apóstolo, pai apóstolo, patriarca, cardeal, semideus ou qualquer outra coisa. Nós somos batistas alagoanos, e não devemos nos envergonhar de sê-lo, não pretendemos deixar de sê-lo. Conheci o Evangelho numa igreja batista, para onde fui levado por meus pais aos 8 dias de idade, aos 8 dias de nascido. E foi por causa do ministério cooperativo da Convenção Batista Alagoana, na realização de uma cruzada evangelística no ginásio do Clube Fênix Alagoana, que eu fiz a minha profissão pública de fé, aceitei a Cristo como meu Salvador. Depois disso, estudei num seminário batista, e nós fomos contemporâneos, e depois dessa contemporaneidade muito curta em termos de corpo discente, pastor Roberto passou a ser do corpo docente do seminário, e foi ali que eu recebi minha base teológica, onde eu me apaixonei por teologia. Fui consagrado por um concílio de pastores batistas, a pedido de uma igreja batista, onde cresci, servi, depois pastoreei, e sempre recebi o sustento da minha vida ao longo desses 31 anos de ministério de igrejas batistas. Um mínimo que eu posso ter é gratidão. Completo em 21 de novembro, próximo 31 anos de consagração ao ministério. Comecei aqui, como disse, servindo como ministro de adolescentes. Daqui, sob a tutela, sob a direção de pastor José Guedes dos Santos, eu pastoreei a minha primeira igreja, a Igreja Batista Betel, em 2 ocasiões, por combinados 7 anos. Eu amo a minha denominação, meus irmãos. E por favor, não considerem que eu esteja me ufanando. Talvez seja porque muitos não estão acostumados a ouvir a outra coisa, senão ouvir críticas à denominação batista, mormente a nossa Convenção Batista Alagoana, que quando alguém diz que a ama, isso desconcerta, isso incomoda. Mas vamos olhar para a rocha onde estamos firmados, vamos olhar para a herança que nos foi legada. E finalmente eu quero lhes conclamar a abraçar o futuro que Deus tem planejado. Quando nós identificamos a rocha sobre a qual repousamos, celebramos rememorando a herança que nos foi dada. Agora é importante decidirmos por que o Senhor nos permite estar aqui nessa noite. Vamos nos voltar para o nosso futuro. Eu disse que nós existimos para assaltar as portas do inferno, para levar Cristo a cada comunidade onde nossas igrejas estão inseridas, a cada rincão desse nosso estado de Alagoas, a cada parcela do nosso país e até do mundo, para fazer discípulos de todas as nações, como nos ordena a grande comissão. Se a Apple existe para fazer iPhones, iMacs, iPods, iPads e iNonPods também, se a Ford existe para fazer carros, nós existimos para fazer discípulos. Essa deve ser a nossa preocupação maior, esse deve ser o nosso compromisso, que antecede, que acompanha e que sucede quaisquer de nossos planejamentos e ações. Como é que esse futuro pode acontecer? Somente quando eu e você, que somos igreja, fizermos isso acontecer. Vocês sabem que o sistema de governo eclesiástico batista é congregacional, e nesse sentido todas as nossas igrejas são confederadas em convenções que não têm nenhum poder jurisdicional sobre elas, mas que devem se submeter à voz dessas igrejas. E você foi conclamado para que nesses 2 dias você seja a voz que dita os rumos desta Convenção Batista Alagoana. E esse sistema permite que a base mude a cúpula, defina rumos, reveja conceitos,
define estratégias. E eu creio ser chegada a hora de uma mudança radical, ocorrendo a partir de aqui e agora, nessa Assembleia Convencional. Mas nós precisamos uns dos outros. Cooperação sempre foi uma palavra-chave entre nós. Nenhuma igreja em particular poderia manter o que a Convenção Batista Alagoana ou Brasileira mantém em termos de missões estaduais, nacionais e mundiais. Nenhuma igreja em particular aqui poderia manter o trabalho de missões estaduais, mesmo como ele está sendo feito com a nossa combalida e desprestigiada Convenção Estadual. Por isso a cooperação é fundamental. Sem a cooperação uns dos outros, nós somos mutilados enquanto batistas, enquanto convenção. E quem tem, eu peço ao Senhor que desenvolva em nós essa visão histórica do nosso grupo. E quem tem essa visão histórica de quem somos, deve possuir essa atitude doadora, sacrificial até. Fala muito alto o texto de Romanos capítulo 12, que foi escolhido para nortear as nossas atividades. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Demandará sacrifício da sua parte, da parte de sua igreja, da nossa parte, pastores, para que nós obtenhamos a condição de reescrever aquilo que em nossa história tem ultimamente deposto contra nós perante os homens. Escrevermos páginas tão gloriosas, tão abençoadoras para nossas comunidades, para nosso estado, que o que foi feito, que o que não foi feito, que o que foi desfeito e o que foi mal feito sejam eclipsados. A glória da segunda casa há de ser maior que a glória da primeira. Deus nos chama a um novo tempo de unidade, e eu digo isso apresentando uma meia-culpa. Eu tentei integrar-me no início do nosso primeiro retorno a Maceió em 2004, estive fora por 5 anos e meio, mas eu retraí-me, devo confessar, e não somente eu, mas alguns junto comigo se retraíram quando nos deparamos tete a tete com uma já epidêmica corrupção, desmantelo financeiro administrativo em muitas de nossas instituições. Eu creio que outros como eu assim o fizeram, retraindo-se, acachapados com a magnitude da impiedade, da ineficiência incompetente, da resistência à restauração divina de nossa denominação. E nesse meu retorno, orei bastante para que Deus me desse sensibilidade para distinguir entre a minha frustração com pessoas e com a estrutura comandada por pessoas e a denominação como um todo, a nossa doutrina, a nossa história, o nosso patrimônio e o nosso futuro. Eu me sinto jubiloso em estar trabalhando uma vez mais em Alagoas. Deus me deu o privilégio de nascer aqui, e uma vez mais eu pude optar ministerialmente por estar aqui. Aqui o Senhor me deu filhas, netos, meus ascendentes são alagoanos, minha família faz parte desse rincão, e eu louvo a Deus por isto. Mas não somente por isto. Trabalhar aqui me lembra, meus irmãos, que estou dando continuidade à saga de homens como José Tavares de Souza, Corinto Ferreira da Paz, Luiz de Assis, Davi Santos, José Guedes dos Santos, Jonas Bispo Pereira, Gilberto Macedo, Evilásio Rodrigues Prado, entre tantos outros ilustres e devotados pastores da Convenção Batista Alagoana. Continuo seguindo os passos de um visionário, como o missionário pastor Boyd Allen O'Neill. Todos esses que eu citei, igualmente apaixonados pela obra da evangelização de Alagoas. Nossos antepassados, meus irmãos, são suficientes para que nós digamos: eu sou batista alagoano, porque o passado do meu povo é honroso. Por tudo isso, nós devemos declarar o nosso carinho,
o nosso apreço, a nossa gratidão, o nosso apoio à nossa denominação batista e à nossa Convenção Batista Alagoana. Devemos, olhando para o nosso futuro, desde já, renovar a nossa confiança em nosso povo, uns nos outros, reiterarmos o nosso envolvimento uns com os outros sob a direção do Espírito Santo, para que nós sejamos a denominação que ditará os rumos da pregação do Evangelho de Jesus Cristo nesse estado de Alagoas. Nós não somos uma denominação fracassada, não somos liderados por pessoas sem competência, não somos nem de longe um grupo sem conteúdo. Nós somos 104 igrejas, 72 congregações em 82 municípios de nosso estado, mas ainda faltam 20 que estão a clamar: passa a Arapiraca e ajuda-nos, passa a Palmeira dos Índios e ajuda-nos, devemos passar solidificando onde nós já estamos e atingir aqueles 20 municípios que ainda nos faltam. E Deus nos chama nessa diversidade intradenominacional que nós somos, para que nos unamos uma vez mais sob a égide dos versos 4 e 5 de Romanos 12, porque pela graça que me é dada, eu digo a cada um entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Há problemas? Sim, há, e muitos. Mas ao invés de reclamar e de apedrejar, vamos colocar os nossos ombros sob a carga e trabalharmos unidos, com afinco. Nosso Cristo merece isto, nossa denominação, história merecem isto, nossa Convenção Batista Alagoana merece isto. A liderança que desta Assembleia Convencional sairá eleita se reunirá, discutirá as mudanças, os planos, as estratégias, as ênfases, os eventos, as parcerias necessárias para que nós possamos fazer tudo para levar Jesus Cristo a todas as famílias alagoanas, para que de alguma forma a gente possa impactar uma vida aqui em Alagoas, porque Jesus Cristo já nos disse que nem todo o mundo com seus tesouros e riquezas se equivalem ao valor de uma alma. Nossa herança permite que o nosso futuro seja uma realidade gloriosa para a glória de Deus. E eu queria finalizar nessa noite conclamando a cada um de nós para um compromisso maior, mais apaixonado com o Senhor Jesus Cristo. Quero conclamá-lo a identificar, a atender a sua chamada pessoal, ao ministério da sua vida, tanto em sua igreja quanto em nossa convenção. E eu prometo a você que, se você assim o fizer, Deus dará a você o maior poder, o maior propósito, o maior significado que você poderia obter em sua vida. Eu lhes trouxe um modelo. Essa profissão de fé foi escrita por um cristão africano, um homem martirizado por sua fé, e ela tem sido tão poderosa na minha vida desde que a aprendi e a fiz minha em 1999. Esse pastor africano foi preso por rebeldes que exigiram que ele renunciasse à sua fé. Ele recusou. Na noite anterior ao dia de sua morte, ele escreveu essas seguintes palavras, e ouça-as com o coração. É uma declaração de amor, de paixão por Jesus. O nosso irmão diz: faço parte da irmandade dos que não se envergonham. Eu tenho o poder do Espírito Santo. A sorte foi lançada, eu já pisei por sobre a linha. A decisão foi tomada, eu sou um discípulo dele.
Eu não vou olhar para trás, desistir, desacelerar, me afastar ou ficar inerte. Meu passado está redimido, meu presente faz sentido, o meu futuro está seguro. Já acabei com a vida abatida, o andar pelo que vejo, o pensar pequeno, o ter joelhos macios, o sonhar sonhos descoloridos, o ter visões mundanas e conversas torpes, o exercer a generosidade sovina e correr por pequenos objetivos. Não preciso mais proeminência, prosperidade, posição, promoções, aplausos ou popularidade. Eu não tenho de estar certo, de ser primeiro, de estar no topo, de ser reconhecido, elogiado, considerado ou recompensado. Agora estou a viver com a sua presença. Dependo só da fé, amo só pela paciência, vivo só pela oração e trabalho só pelo poder de Deus. Meu semblante está fixo, a minha marcha é rápida, o meu objetivo é o céu. Meu caminho é estreito, meu caminho é duro, meus companheiros são poucos, mas meu guia é confiável e a minha missão é bem clara. Eu não posso ser comprado, subornado, desviado, atraído para longe, virado de costas, diluído ou atrasado. Eu não recuarei diante do sacrifício, não hesitarei na presença da adversidade, não negociarei na mesa do compromisso mundano, nem me banharei na piscina da popularidade ou me perderei no labirinto da mediocridade. Eu não vou desistir, calar, aliviar ou diminuir o ritmo até que eu tenha pregado, orado, pagado o preço, armazenado e doado tudo o que eu puder para a causa de Cristo. Eu sou um discípulo de Jesus, preciso ir até que Ele venha, doar-me até eu cair, pregar até que todos o conheçam e trabalhar até que Ele venha me parar. E quando Ele vier para buscar os que são seus, Ele não terá problemas em me reconhecer. As minhas cores serão bem claras. Eu sou dele e de mais ninguém. Será que você faria esse compromisso para a glória de Deus, para o bem de nossas igrejas, para o êxito de nossa convenção? Vamos orar juntos. Pai, obrigado. Obrigado pelo privilégio de fazermos parte do plano mais maravilhoso, fantástico e recompensador, que é a reconstrução desse universo inteiro a partir do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por nos incluir e obrigado por nos salvar nele. Nós suplicamos que cada um de nós receba hoje a admoestação no Espírito, pelo Espírito Santo, para que nos levantemos de quaisquer lugares de comodidade, de complacência, de leniência, de conivência com tudo aquilo que não te agrada, para que nas tuas mãos nós sejamos bênçãos uns para os outros, para nossas igrejas, para esta convenção e para o povo de Alagoas, o Brasil e o mundo. É a nossa oração e a fazemos em nome de Cristo. Amém.